Seguimos falando sobre a guerra. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que começou então essa nova fase da guerra contra o grupo extremista Hamas na sexta-feira, com mais bombardeio, com a entrada por terra também em solo palestino. Nós vamos conversar agora com o especialista em relações internacionais, Luciano Barak Casalunga. Luciano, bom dia e obrigado pela entrevista. Olá, bom dia. Tudo bem com você, Calumbu? Tudo bem também, Luciano. Luciano, o primeiro-ministro de Israel, então, confirma uma fase mais intensa dos conflitos. Os terroristas do Hamas oferecem um acordo, querem os presidiários em poder de Israel para devolver os reféns. É uma etapa bastante delicada essa, né? Porque se Israel avança, corre o risco de ferir, dentre outros, os reféns que estão lá. Mas também não pode ceder a premissa estabelecida como negociação pelos terroristas. Não é uma escolha bastante dura, não é isso, professor? Sim, é uma escolha difícil e nós temos esse conflito em 3 fases pelo governo de Israel. A primeira fase estabelecida aí naquela primeira ofensiva aérea pelo comando aéreo, o Hel Avir, que é a Força Aérea de Israel. A segunda fase seria essa intervenção por terra. E uma terceira fase seria o que fazer depois desse vácuo de poder. Agora, nós temos um impasse, que é a questão dos reféns e a questão da intervenção, porque o objetivo, primeiro, é eliminar os terroristas do Hamas, o braço armado do Hamas. E também, nesse mesmo tempo, trazer de volta os reféns que estão lá. Existe uma grande pressão por parte da população, por parte do povo israelense, também da comunidade internacional, visto que há outras pessoas, que há pessoas de outras nacionalidades entre os sequestrados, né? Inclusive até árabes, né? Beduínos ou árabes israelenses aqui. Agora, Luciano, é interessante, entre aspas, claro, que o exército de Israel, representantes do exército de Israel, têm dito que essa intensificação dessas operações em terra na faixa de Gaza não significa já que aquela incursão prometida, quase que desde o início da guerra geral pela faixa de Gaza, esteja já acontecendo. Ontem nós trouxemos a informação, a gente não tem atualização disso agora, mas pelo menos nas últimas horas, as últimas informações apontavam para que a terceira incursão feita ainda estivesse acontecendo, que os soldados não regressaram para Israel. Isso já não é, pelo menos, o início dessa incursão prometida, ao contrário do que vem dizendo o exército de Israel? Sim, veja, essa incursão ela tem que ser bem planejada, por mais que no início eles deram 24 horas para a evacuação do norte de Gaza em direção ao sul, eles tinham que planejar mesmo essa incursão e ela tem que ser bem pontual, tem que ser levada ali meio que a conta-gotas, numa coisa cirúrgica, porque tem que se levar em conta, se nós nos colocarmos na condição de um soldado que vai dentro de um campo aberto, não? É uma coisa, como uma guerra na Ucrânia. Ele está em campo aberto, mas ali é uma grande concentração de pessoas, é uma guerra urbana. E dali você não sabe se pode partir uma pessoa ali, a paisano, pode ser um homem-bomba, pode ser um agente do Hamas, ou pode ser um civil que está simplesmente fugindo de alguma situação. Então, é um cenário muito complexo. Os soldados que estão lá, que estão servindo nessa frente, são equipes muito bem preparadas e todo esse tempo eles estavam em treinamento para essa incursão, e essa incursão ela vai seguir sendo, assim, pouco a pouco, de maneira cirúrgica, por 2 motivos. O primeiro, que é para preservar a vida dos soldados israelenses, e segundo, que também é para preservar a população civil, que ninguém quer baixas na população civil. Essa guerra foi trazida a nós em meio a um ataque bestial, sem precedentes, e então é inevitável que haverão baixas civis, a gente entende isso,
mas devemos minimizar aí a questão das baixas. Esperamos que assim seja. Professor, agora há pouquinho a gente noticiou aqui, amanhã tem mais uma reunião da ONU. Teve uma reunião na sexta também, aprovaram um cessar-fogo e a gente está aqui falando, na mesma hora em que os diplomatas estavam reunidos lá na ONU, começaram a cair mais bombas sobre a faixa de Gaza, começaram a entrar por terra. Vale a pena ainda? É claro, né? Estou sendo aqui, estou indo ao exagero do argumento, mas vale a pena prestar atenção no que diz a ONU ainda nessas reuniões quase que cotidianas, porque isso e nada, infelizmente, está dando na mesma, né, professor? Veja bem, como bem eu ando acompanhando o jornalismo da Jovem Pan aí, então a gente ouviu vários comentaristas. Então, a ONU ela tem lá o seu Conselho de Segurança e tem a deliberação geral lá, que são todos os países que votam. Aquele Conselho de Segurança, que tem os 5 países lá com poder de veto, ali tem alguma relevância, se tivesse algum consenso. Mas sabemos que não vai ter, porque a Rússia tem os seus interesses, a China tem os seus interesses, os Estados Unidos tem os seus interesses. Então, se um dá uma coisa, o outro veta. Se um dá uma proposta, o outro veta. Então, ali no Conselho não vai sair nada. E nessa Assembleia Geral também, ela serve como conselho. Ela não obrigaria ninguém a fazer nada, nem Israel, nem qualquer outro país, a acatar. Seria mais em forma de conselho. E nós ouvimos aí do presidente lá uma fala que não coube, né? Digamos assim, eu aqui, enquanto uma pessoa, um morador de Israel e tal, eu der a opinião que eu der, ela é um pouco pequena, não tem grande potência. Já vocês, como jornalistas, já estão num degrau maior dessa escala. O que vocês falam aí tem mais valor. E no campo diplomático, nós subimos vários degraus nessa escada. Então, uma pessoa que está lá na diplomacia, ela tem que tomar exímio cuidado com as palavras. As palavras têm que ser muito pontuais. Então, ele teve uma fala muito mal colocada, depois se desculpou como uma má interpretação do que ele foi dito, mas é um cuidado que se deve ter, um luxo que um diplomata não tem, é de falar qualquer coisa, o que vem na cabeça, ele não pode se dar a esse luxo. Mas tem toda a razão, a ONU ela acaba sendo desacreditada aí a cada vez mais, né? Desde a guerra da Ucrânia, agora também, menos ações efetivas, né? Nem para decretar o Hamas como grupo terrorista ela foi capaz. Conversamos aqui na Jovem Pan com o Luciano Bar Casalunga, que mora lá em Israel há quase 10 anos. Luciano, ótimo domingo para você, que a gente volte a conversar em outra situação aqui. Muito obrigado pelo papo. Agora, 8h30 da manhã, Lívia.